sobre um sentimento de Allan Kardec, eu tive a ideia de falar sobre esse tema de hoje. Allan Kardec, em meio a inúmeras dificuldades enfrentadas na tarefa da codificação, a cartas agressivas, a problemas de saúde, certo dia soube que no Livro dos Espíritos, abandonado em uma ponte de Paris, havia evitado o suicídio. Então foi a partir disso que eu comecei a pensar sobre essa interrogação de importância essencial para todos nós. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da encarnação? Uma pergunta filosófica antiga que ocupou o pensamento de todos os povos que passaram pela Terra, de todos os grandes homens e dos homens de intelecto e dos homens de sensibilidade espiritual. Essas duas capacidades que não se desenvolvem simultaneamente em uma única encarnação, mas que são necessárias para que possamos alçar as asas da libertação no ciclo de reencarnações, nesse nosso nível de evolução e de compreensão. Qual o sentido da vida? Qual a importância de se fazer as coisas? Para onde nós vamos, né? Lá em Minas nós expressamos isso com o nosso sotaque dizendo oncotô, oncovô, né? As questões filosóficas dos mineiros, né? E Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos, em O Livro dos Espíritos, sobre essas questões. Primeira questão que ocupa o pensamento do codificador é aquela questão que ocupa o pensamento de muitos dos nossos adolescentes, né? Eu não pedi para nascer. E quando a gente se torna espírita, aquela frase clássica, né? De revolta, a gente descobre que a gente pediu. Frequentemente a gente implorou. Havia em nós um desejo muito grande de reencarnar. Nós aprendemos que o desejo é uma força muito forte, muito grande, que ele movimenta energias do universo e que nós devemos aprender a desejar. Quando nós nos tornamos espíritas, todos nós passamos a reflexionar sobre isso. E os espíritos nos respondem em nível mais profundo. Mas por que então nós fomos criados? Nós estamos pensando mais na encarnação, no corpo carnal, nessa vida temporária. Eu, às vezes, com as lembranças encarnatórias, quando elas vêm, eu penso assim, é como se eu tivesse ficado um tempo em um hotel. Eu fiquei 15 anos, quando eu me lembro do tempo que eu morei na minha querida Belo Horizonte, eu penso assim, olha, 27 anos de Belo Horizonte, né? A época que eu morava em Belo Horizonte, então as lembranças encarnatórias, a outra encarnação, um estágio, um tempo em que ocupamos uma posição, um lugar e exercemos um papel, que necessariamente se transformará. Uma experiência transitória, né? Mas em sentido mais profundo, quando nós fomos criados enquanto espíritos. Por que o fomos? E os espíritos respondem, porque Deus nos ama. E Ele supre a nossa inexperiência sobre a felicidade que nos espera no futuro infinito, nos concedendo a dádiva gratuita da imortalidade. Emmanuel explora esse tema em profundidade. A dádiva gratuita que recebemos de Deus é a imortalidade. Por quê? Porque Deus nos destina à felicidade. A um nível de felicidade que necessariamente, na escala evolutiva em que nós nos encontramos, nós ainda somos incapazes de compreender. Nós não temos os olhos de ver, nós não temos os ouvidos de ouvir. E é por isso que os espíritos venerandos, que os Cristos, que os Budas, que os Elohims, eles, como executores da vontade de Deus, como co-criadores, dirigem, orientam, supervisionam pedagogicamente nosso processo de evolução, servindo como intermediários do amor de Deus para nos conduzir à felicidade. Há um sentido, há uma direção. E talvez por isso, aquele homem que encontrou o Livro dos Espíritos na ponte, entendeu, conseguiu acalmar o seu coração. E é por isso que, há pouco tempo atrás, nós fizemos um grande encontro espírita na cidade, e o tema era Livro dos Espíritos, Caminho para a Felicidade. Agora, os conceitos de felicidade variam muito.
Se nós formos a mensagem do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima, que ele vai nos falar do papel do Espiritismo no esclarecimento do processo que caracteriza a vida infinita do ser, passando por estágios diferentes evolutivos, vai nos dizer que no princípio nós temos apenas sensações e nós caminhamos gradativamente para os sentimentos. Quando os primeiros homens tiveram consciência, enquanto espécie, em evolução na Terra, da sua condição de seres, frente aos outros seres que povoam a natureza, eles desejavam, movimentavam a força do desejo para o sexo, para obterem companhia, porque, em certo sentido, a companhia sexual, a presença dos parentes, se pensarmos em afetividade num sentido mais amplo, para nós, ela atende a uma necessidade de nos sentirmos seguros. Alguns psicanalistas, como Jacques Lacan, estudam um processo no qual nosso próprio processo de socialização, nosso processo de compreendermos quem nós somos, dentro da estrutura em que nós nascemos, ele passa pela compreensão de que nós somos um corpo, de que a família é um corpo. Nós projetamos uma metáfora de corpo para todas as agremiações sociais nas quais nós convivemos. Por isso, nós tememos a fragmentação. Quando a gente desencarna, o corpo não vai para a Terra e não se atomiza. As moléculas não se separam. Então, quase todos os medos psicanalíticos são descritos como medos de amputação. E quase sempre esse nosso medo de solidão foi explorado por todo tipo de pensamento autoritário. Os comunistas, eles são a laranja podre dentro do barril da nação. Os judeus e outros bodes expiatórios que periodicamente foram explorados pelo Estado nazifascista, pelas igrejas autoritárias, pelas estruturas de Estado que, usando uma metáfora de organicidade, procuravam dentro da mente das pessoas algo que pudesse evocar medo. Elegiam um bode expiatório e diziam: esse é o responsável pelo perigo de morte, entendida como fim ou como separação, e pelo perigo de solidão. Quando nós somos materialistas, quando nós estamos nesse nível de pensamento evolutivo, nós temos um medo muito grande da morte do corpo físico. Nós consideramos os valores do corpo físico e os valores da Terra como os maiores valores. Então, mesmo as relações afetivas que nós desenvolvemos são simplesmente expedientes para aproximarmos de nós alguém que possa nos proporcionar calor, companhia e prazer. E isso não é amor. Se fôssemos classificar, teríamos níveis diferentes de amor. No primeiro nível, o ser humano só quer ser amado. No segundo nível, ele ama para ser amado. Se ele é contrariado nesse desejo de controle sobre o outro, ele comete crime passional, ele odeia, ele se sente enciumado, né? Isso ocorre muito frequentemente na família, isso ocorre nas relações entre os filhos e os pais disputam os filhos entre si, porque nós projetamos com muita frequência, por mais que isso nos pareça às vezes tão ruim de ouvir, nós nos apropriamos dos seres que nós amamos, como o fazemos, das coisas com as quais nós lidamos e que muitas vezes nos dão prazer. Compreender que o outro tem uma individualidade, respeitar-lhe a individualidade, é algo que nós não fazemos sem sofrer, que nós não fazemos sem experimentar a solidão. E é por isso, porque nós procuramos projetar no mundo fora de nós o controle que nós acreditamos ter sobre as coisas que nós achamos que são nossas, que são permanentes, é que nós sofremos. Vamos para o terceiro nível, né? Terceiro nível, o ser humano ama para que o outro fique feliz. Não deixa de ser também algo dotado de desejo de controle. Por quê? Suponhamos o seguinte: eu trago alguém à casa espírita, porque eu sei que na casa espírita nós temos uma atenção aos ensinamentos de Jesus, que permitirá a essa pessoa em compreensão ao ensinamento do Mestre consolar o seu coração. Mas se essa pessoa ainda não desenvolveu a sensibilidade, pode ter desenvolvido outras, intelectuais, mas a sensibilidade espiritual, se tocar pela intuição e pelo sentimento, com as palavras que falam da boa nova do Evangelho,
nós nos desesperamos, nos aborrecemos, porque o outro não se tornou imediatamente feliz com a nossa ação. Nós queremos um resultado imediato. Nós sofremos, porque não temos um resultado imediato. Assim também, às vezes, com os filhos. Nós aplicamos uma lição, tentamos exemplificar, mas a resposta, a nossa pedagogia não vem imediatamente. Talvez por isso, descrevendo na carta aos Coríntios, Paulo nos fale que o amor é paciente. E Jesus, descrito por Néio Lúcio, lá no livro Jesus no Lar, numa de suas lições, ele diz: o amor é aquele que no processo pedagógico, não encontrando sucesso num caminho, busca o outro, e isso sucessivamente, assim como no diálogo com Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, com toda a simbologia do número 7 na Torá, de recomeço, de devir, de transformação, de criatividade para o novo, buscando a inspiração divina para aquilo que é o essencial, os laços de afeto, que são os caminhos misteriosos que nos levam para Deus. Então o nível mais elevado é o nível da plena confiança. No nível de plena confiança de amor, confiamos totalmente na natureza divina do outro. Isso nos traz tranquilidade, embora nem sempre essa natureza se manifeste aos nossos primeiros esforços, nós não nos decepcionamos. E assim também com a lavra da vinha de luz das nossas diversas encarnações. Reencarnar é algo em processo. Não se faz em uma encarnação. Não se faz em pouco tempo. É processo infinito de crescimento, de evolução, de alargamento da percepção das coisas, de aquisição de valores para a eternidade. Então, ao invés de prendermos os outros como objeto da realização daquilo que nós desejamos, nós passamos a libertá-los e a desejar a sua felicidade. Não importa onde eles estejam, o simples amor que nós sentimos por eles desenvolve em nosso coração um carinho gostoso de presença. Então, na ausência física, nós conseguimos sentir a presença. Isso é vencer o materialismo. A necessidade da presença física do outro, a necessidade da resposta afetiva do outro, são carências afetivas que só se desenvolvem onde falta profundidade de fé. Por isso, quase todos os processos de êxodo, usando a palavra da Torá para esses processos de travessia sofrida, que nós passamos na evolução espiritual, são marcados com muita frequência pela solidão. E é por isso que Paulo de Tarso, após os 3 anos no deserto e após o profundo processo de sofrimento, de arrependimento, lá no livro Paulo e Estevão, ele busca o seu mestre das primeiras letras hebraicas, Gamaliel, neto de Hilel, um espírito de experiência extraordinária, espiritual. E ele fala com ele: meu filho, quando você anda no deserto, o deserto parece árido, mas as tamareiras pendem tâmaras por todos os lados. Ele usa uma palavra bonita: medram tâmaras. E a fonte nasce em meio ao deserto. A misericórdia de Deus nos alcança em todos os espaços. Então esse processo de angústia da transformação pela qual você passa, ele é absolutamente natural. O que Paulo buscava? Paulo buscava um sentido após uma profunda decepção. Se nós fôssemos encaminhar aquele raciocínio, pensando com Lázaro, sobre as necessidades iniciais, depois a gente volta aqui ao Paulo, a gente podia pensar assim: olha, inicialmente as pessoas querem prazer físico, pode ser o sexual, ou pode ser o do contato com as pessoas, pode ser a alimentação, pode ser o sono, essas necessidades bem do corpo físico, né? Quando a economia se desenvolve, se nós pensarmos em termos de sociedade, passa a surgir o excedente. Então as pessoas passam a desejar dinheiro, que poderá angariar maior soma de prazeres materiais. Crescendo ainda mais, a gente evolui um pouco mais, a gente começa a desejar a honra. Vejam que sempre por trás de todos esses processos está o desejo. No livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio desenvolve logo ao princípio um diálogo sobre a força do desejo. E Emmanuel nos diz sempre assim: que forças da vida atuam através de você? Vamos perguntar numa linguagem espírita
Aqueles nossos irmãos que não forem espíritas entendam esse termo como veículo intermediário. Ele diz assim: a que forças da vida nós servimos? Eu vou voltar essa pergunta para frente em outros termos, né? Então, quando a gente rompe esse desejo de honra, a gente começa a buscar o desejo de espiritualidade. Geralmente esse é um caminho das civilizações, e essa busca do desejo de espiritualidade, ela vem quando você rompeu, você encontrou tédio nos desejos físicos, você encontrou vazio na satisfação da necessidade de obter sempre mais, porque há uma briga que nós estabelecemos entre o ser espiritual e eterno que nós somos e o ser perecível. Quando nós estamos saudáveis no corpo físico, geralmente nós seguimos dois processos em início. Ou nós buscamos avidamente a espiritualidade por meio do experimento voluntário de uma série de sofrimentos que são caracterizados pela renúncia às coisas materiais, e assim sofremos, né? Ou então nós buscamos avidamente os prazeres. E em consequência disso, a busca dos prazeres sem aquela atenção, aquilo que o livro dos Espíritas fala, aquela voz interna que diz, né? Basta. Quando nós ultrapassamos isso, nós encontramos vazio, sofrimento, tédio, falta de sentido para a vida, e daí por diante. Há um período, é como se fosse uma coisa ciclotímica. Nós passamos por ciclos. Um ciclo de muita animação e conquista do mundo material. E depois, quando você conquistou materialmente, o vazio continua. E você pensa, o que fazer com isso? A busca continua. Por que a busca continua? Pensemos em sentido mais profundo. Nós não somos seres materiais. Então, quando você dorme, seu perispírito consegue ultrapassar essa parede? Está sentindo saudade de alguém? Você dorme aqui, vai lá para perto da pessoa. O perispírito em si, liberto, não adoece. Não engorda. Né? Tem as necessidades do corpo físico. E você está passando um período temporário no corpo físico. Então você se recorda. Você tem a recordação subconsciente. Todo mundo que tem essa recordação, né? Como diz o Hermínio Miranda, num dos seus textos, porque porque não é inconsciente, você se recorda, está lá dentro. Essa recordação vem como insatisfação. Desejo de mortificar o corpo nos espíritos elevados. A irresponsabilidade para com o corpo nos espíritos de evolução principiante e infantil. Porque é o desejo de matar o corpo para ter liberdade. Agora, essa liberdade não se adquire sem conquista moral, sem construção interna, portas adentro do coração. Se você deixa o corpo físico sem essa construção interna, você continua prisioneiro. Onde ninguém pode nos prender? Quando Emmanuel reencarnou, está descrito no livro há 2000 anos como Públio Lentulus, ele era um senador romano. Quando ele reencarnou como Nestório, lá no livro 50 anos depois, que continua a história, ele reencarnou como escravo. Mas onde ninguém podia prender o espírito Emmanuel? Aqui, no coração. Ninguém consegue nos escravizar no coração. Ninguém. A não ser que nós deixemos. Essa escravização se chama obsessão. Jesus foi o paladino da liberdade. Ele nos trouxe a compreensão da liberdade. Por isso ele dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei é uma só, nas 3 revelações. A primeira revelação com Moisés, nós compreendemos a justiça. É por isso que, em resposta à pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, o Espírito Paulo de Tarso vem em pessoa para falar sobre os desvios das compreensões medievais sobre a ideia de inferno. Sobre a ideia de um ser que se opunha a Deus, que gerava medo no coração das pessoas, que gerava irracionalidade. A ideia de um Deus injusto, que submete os homens apenas se vingando. As pessoas erram por um tempo limitado e recebem, por isso, uma pena ilimitada e eterna. Ele vem falar da irracionalidade disso. Ele começa falando o seguinte:
gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E a gente pensa, o que é gravitar? Está uma lua linda hoje, não está? Alguém notou isso quando veio para cá? Estava ontem também, romântica, né? Coisa mais linda essa lua, né? A lua gravita em torno da Terra. Jesus nos dizia assim, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Em que direção, em torno de que a gente está gravitando? Nós estamos gravitando para o quê? Esse é o sentido. Necessário que haja um sentido. Há pessoas que gravitam em torno do poder. Nessa escala dos desejos, né? Na época que a gente associa a honra a poder, a gente começa desejando prazeres materiais. Pois entende que o excedente pode garantir. E quando a inteligência se desenvolve mais um pouco, ele quer honra. Ele quer honra para ter reconhecimento. E para garantir esse, ele busca o poder. E aí os estados de rapina que se estabelecem sobre a Terra. E a tecnologia cresce, ele continua fazendo isso. Ela cresce, as bombas se tornam cada vez mais precisas para matarem civis. Para não conseguirem se desviar da atrocidade. Para criarem mais inimizade. Para que nós não sejamos bons mordomos da injustiça que criamos no passado e voltemos a redistribuí-la num ciclo vicioso que um dia tem um fim. Porque então somos redirecionados. Né? Porque nós temos um certo tempo para errar e para gravitar na direção errada. E justamente nessa mensagem Paulo nos fala disso. Ele fala assim, né? Olha, quando a gente está caminhando, está gravitando na direção errada, a gente vive uma experiência estética ao contrário. A gente está feio. Por quê? O que é o bem? A gente perguntasse ao Paulo na mensagem, ele responderia assim, é o culto harmonioso do bom e do belo. Então Paulo de Tarso está dizendo para nós, o bem, que é o sentido, é o culto harmonioso do bom e do belo. Propostos por quem? Filtrados para nós por quem? Pelo arquétipo divino, pelo homem-deus, Jesus Cristo. Vede Jesus, é a resposta do livro dos Espíritos. Vede Jesus. Deus é presente. Eu sou o que sou, na Torá, está escrito. Jesus é o nosso futuro. Porque Deus não melhora, Deus é. Jesus é o intermediário. Né? Então, todas as vezes que nós rompemos essa gravitação em torno do bom e do belo, nosso tesouro está lá e a gente vai para outro lugar, direciona a nossa mente, começa a sofrer. O que é que eles fazem para a gente voltar? A gente experimenta, a gente conhece a dona dor. Quanta dor? Uma dor sádica? Não. Simplesmente a dor necessária para fazer com que nós nos desgostemos da nossa fealdade, nos diz Paulo na mensagem. A dor necessária para mudar a nossa direção, para nos voltar para o caminho verdadeiro, culto harmonioso do bom e do belo. Então, quando nós voltamos, essa dor nos desgosta, nos entedia. Quando nós não ouvimos a voz interior que diz basta, quando nós buscamos a nossa satisfação pessoal, esse egoísmo, esse desejo de controle material, um dia nos entedia. Chega a um ponto de saturação. Então a dor vem pesada até o ponto em que tocará o nosso coração. Por isso, toda experiência profunda de crescimento, ela não passa pelo alargamento horizontal. Ela é em verticalidade, ela toca o coração. É intensidade de sentimentos. Se comparássemos aqui a Jesus observando a viúva do gasofilácio, ela colocou pouco, mas havia intensidade de sentimentos. Então não se dá pelo alargamento. Não é a construção de prédio, não é a construção de templos na itinerância da alma humana pela terra, não é um acúmulo de bens, não é um acúmulo de conhecimentos de forma intelectual, horizontal, mas é a intensidade com que se faz as coisas, que dá sentido, que dá entusiasmo, que apelsa a presença de Deus dentro de nós, que explica a vida. Porque o sentido não se encontra no intelectualismo. O intelectualismo descreve, vamos pensar o seguinte, eu pego um vaso Ming do século XVII, do século XV, empurro esse vaso aqui no chão. Ele vai valer a mesma coisa? Vê aqueles vasos chineses, azuis e brancos, Ming, maravilhosos, né? O que está bonito naquilo? É a alma do artista ali expressa.
Você não consegue achar o vaso nos pedacinhos. Vocês aí conversam comigo, me respondem, eu também converso com vocês. Mas se fragmentarem o meu corpo em pequenos pedacinhos, vocês vão conseguir encontrar o Otávio nesses pedacinhos? Não, porque é a unidade que faz o sentido. Por isso, nós, embora pareçamos diversos, no fundo nós somos um. O meu sentimento é o seu sentimento. A minha dor também é a sua dor. A sua alegria também é a minha alegria. Por isso é impossível ser feliz sendo egoísta. Buscando objetivos egoístas não se encontra um sentido para a vida. Por vezes, buscando limitar essa sensação de insatisfação de estar encarnado, gera depressão no materialista. Ele busca as drogas, uma experiência sensória, o álcool. Experiências sensórias que permitam a ruptura da consciência do que se está fazendo. Porque a consciência está conosco em todas as circunstâncias. Você pega um revólver que agora dá um tiro na cabeça. Eu vou interromper a sede do meu pensamento. Impossível. Não se interrompe o pensamento. O pensamento é contínuo. Quando nós estamos adormecidos, estamos em processo subconsciente, o espírito está transitando para aquilo em torno do qual ele gravita. Por isso a dor vem, a dor rompe. Ela é um processo que rompe uma órbita, que rompe um sentido, para que busquemos um outro. E ela é abençoada. Por isso não devemos recalcitrar contra o aguilhão do Senhor. Não recalcitres contra o teu aguilhão, é o que diz Jesus amorosa e energicamente a Paulo. E Gamaliel, na hora do diálogo entre os dois, e Paulo busca conforto, Gamaliel fala da justeza do processo de dor que alcança o seu discípulo, que ele compreende plenamente porque é um homem experimentado da vida, e ele sabe que depois de um grande processo de erro, há que haver um tempo de experimentação de sofrimento, de purgação, de limpeza, para que nós voltemos à estética, ao culto harmonioso do bom e do belo. Bem interessante, se a gente pensar assim, né? Pensando que todos nós somos um, Teilhard de Chardin, um jesuíta que eu admiro bastante, já falecido, tem um livro que ele fala assim, tudo que sobe converge. Nossa mensagem, do começo, mensagem de Emmanuel maravilhosa, chamada Ídolos. Ele fala disso, nós sacrificamos para que ídolos? O que é importante para a gente? Quando a gente ouve na Torá assim, o Senhor é um. Uma vez um doutor da lei perguntou isso para Jesus. Jesus respondeu, olha, o primeiro mandamento, que ninguém presta atenção nele, ele não disse isso, mas eu estou dizendo aqui, ninguém presta atenção, é, ouve Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é um. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. E nos diz o apóstolo Paulo, em sua mensagem póstuma, gravitar para a unidade divina, eis o sentido da humanidade. Quando nós temos uma família, por vezes cada uma das pessoas tem experiências reencarnatórias diversas, são espíritos diversos. Mas quando nós oramos, nós olhamos na mesma direção. O amor faz com que a gente olhe na mesma direção. O amor é renúncia. Então, é muito interessante, porque o diálogo de Jesus, tanto com Mateus Levi, quanto com Maria de Magdala, lá no livro Boa Nova, vai nos levando a perceber isso. Ele vai nos dizer assim, que esse processo de crescimento material, que passa pela rapina dos estados, pela conquista, leva a um vazio. E as pessoas que estão durante o processo de crescimento, entusiasmo com o crescimento, não têm tempo suficiente para pensar. Quando você vence, quando você triunfa, você não tem tempo de ter sensibilidade espiritual. Mas quando você cai, sua mente está aberta para conhecer em profundidade o que há dentro de você. Experimente no auge do sofrimento, olhar para dentro de você e dizer para você mesmo, por que eu estou respondendo dessa forma? Por que eu estou me revoltando? Por que eu estou me sentindo só? Eu não sou filho de Deus. Não sou parte do universo infinito. A chuva quando cai não toca os animais e toca a mim também. Todos os seres cantam hinos de louvor a Deus. Estou cercado de amor. Por que estou me sentindo só? Porque não enxergo materialmente alguém? Porque não tenho algum dinheiro que satisfaria minhas necessidades físicas? O amor de Deus é muito maior do que isso, do que aquilo que nós enxergamos. E toda vez que nós reduzimos o valor àquilo que nós enxergamos, nós perdemos o sentido do valor da vida. Nós somos materialistas.
Matéria, física moderna tem mostrado isso. A noção de densidade e perenidade da matéria em um só estado é ilusória. Matéria, enquanto percepção de solidez, é ilusão. A matéria se transforma. Nós nos projetamos em mundos diferentes. Se não sentimos paz aqui onde estamos, projetaremos um perispírito em sofrimento. Projetaremos infelicidade, experiência estética inversa, onde quer que nós estejamos. Então, buscar essa unidade, não sacrificar aos ídolos, é buscar o que realmente importa. Não dar valor àquilo que passa, colocar o nosso tesouro no lugar que realmente importa. E Jesus diz isso de forma muito clara. Não temais aqueles que podem fazer perecer o corpo. Tema guardar culpa no coração. Tema aquele que pode alcançar sua alma. Tema sentir ódio. Tema revidar. Tema sentir sentimento de vingança. Isso nós devemos temer, porque nós perdemos a sintonia, que é a sensibilidade que nos angaria a paz. Aquele que só se sente bem quando consegue tomar o banho quentinho no frio, quando tem a roupa bonita, quando tem consideração social, tem uma paz fraca, passível de desaparecer na primeira dificuldade. Mas o espírito elevado não se importa em que condição nasce. Jesus nasceu no estrebaria, não no palácio de Herodes. Todo espírito elevado sempre nasce assim, não. Ele queria dar uma lição para nós. A lição da humildade. A lição da força. Porque geralmente nós buscamos força em outro lugar. Né? Geralmente nós entendemos que a culpa dos nossos irmãos deva ser motivo de sacrifício para eles. E quando nós somos culpados de algo, nós queremos ser perdoados. Essa desproporção faz com que a gente confunda ódio e vingança com justiça. E apego com amor. Mas vingança não é justiça. E apego não é amor. Desde o final do século XVIII, meados do século XVIII, uma larga reflexão jurídica rompeu com a tortura, embora ela ainda persista em alguns espaços, infelizmente, no nosso planeta. Oficialmente, o Ocidente buscava como horizonte de vida o perdão. Romper com a pena de morte. Ela começou a ser considerada absurda. Nós buscávamos recuperar, abraçar o criminoso, entender em que momento, na doença daquele corpo social, ele havia sido alcançado. E procurávamos nos responsabilizar por isso. Nós buscávamos, como Jesus, as margens. Nós buscávamos os doentes que precisam de remédio. Não obstante, nós não acompanhamos no nosso coração o desenvolvimento que os lampejos da espiritualidade maior trouxeram para nós. E ainda buscamos vingança. Chico perguntava assim para Emmanuel, o que é um assassino? E ele dizia, é qualquer um de nós que foi descoberto. É qualquer um de nós cujas ações passadas foram devassadas. O que é um estuprador? O que é um ladrão? O que é um corrupto? Somos todos nós. Temos dentro de nós todas essas personas, essas máscaras, essas possibilidades que às vezes não se manifestam porque não fomos submetidos a condições de tentação, de dificuldade, de carência, de provocação. Mas essas coisas estão dentro de nós. O que nos leva então a desenvolver sentimento de afinidade, de simpatia para com os nossos irmãos. Essa busca do sentimento da unidade não deve nos levar de forma alguma a querermos impor a ideia de um Deus único à humanidade inteira. Era coisa diferente que a Torá pretendia. A Torá não pretendia um culto a um Deus único exterior, que é o que fazia boa parte dos fariseus que aderiam ao farisaísmo das coisas de aparência. A fidelidade, representada na Torá pela virgindade, é praticada dentro do coração. No diálogo de Jesus com a mulher, no poço da cidade de Siquém, ele fala desse culto espiritual que não se faria no Monte Gerazim, lá em Siquém, não se faria em Jerusalém, no templo, ou no Monte Sião, onde quer que fosse material, mas que era algo peregrino, que se faria dentro do coração, porque nós trazemos o templo mais elevado dentro do nosso coração. Não devemos buscá-lo fora. Por isso é aqui que nós devemos oferecer a oferenda do perdão. Oferenda do sentimento mais puro, porque todos os outros sentimentos são possibilidades humanas. Nós devemos separar as melhores possibilidades e oferecê-las, então,
em holocausto no altar do coração. E aí conseguiremos a passagem para o Santo dos Santos, ao qual nos convida Jesus. Ao lugar mais sagrado, dentro de nós, não fora. Porque senão muda. Imagine se Deus dependesse de um templo externo, né? É por isso também que não importa chamar de Buda, que Krishna, não importa. Quando começa o Sutra do Coração, Buda dialoga com seu discípulo Shariputra. Ele diz: ó Shariputra, forma não é mais que vazio. Vazio não é mais que forma, porque toda forma volta ao vazio. E se reconfigura novamente. O mundo é impermanente. Os papéis sociais são impermanentes. As noções de posse são impermanentes. O espírito sopra onde quer. Ora sopra no Ocidente, ora sopra no Oriente. Ora por Confúcio, ora por Siddhartha, ora pelo governador espiritual da terra, o próprio Jesus em pessoa, que foi o mestre da exemplificação. Mas nós não podemos impor formas de compreensão, sensibilidades religiosas a povos que as têm diferentes das nossas. Nós somos os emissários da divindade, para, pela exemplificação, fazermos material o que é imaterial, nos materializamos para configurarmos o bem. O oceano se manifesta como? Ele se manifesta pelas ondas. Nós conhecemos o oceano pelas ondas. Nós somos as ondas. As materializações de um Deus imaterial, cuja essência é o amor. Cuja essência é o amor. Nossa essência é o amor. Nós só sentiremos sentido na vida quando nós tivermos profundo amor. Porque isso nos criará a sintonia necessária para o desenvolvimento intelectual. Geralmente os dois não se fazem uma só encarnação, mas em um dado momento, o espírito que conseguia distinguir intelectualmente as coisas é tocado de sentimento. E quando ele é tocado de sentimento, tudo ganha nexo. Já sentiram, muitos aqui vão dizer que sim, a sensação de estarem num lugar muito belo se sentindo sozinhos? Já sentiram a sensação de desejarem comprar algo para alguém que vocês amavam muito? Olha, eu estou doido para dar um carro de presente para o meu filho. O filho desencarna e você tem dinheiro para comprar o carro. Entra no carro, liga o carro. Ele tem um sentido para você? Ele te traz felicidade? Quando você tenta comprar uma casa, os sonhos da classe média, o carro, a casa, aquelas coisas passageiras, quando você conquista, geralmente você não deseja um carro melhor? Atrás desse consumo não tem sempre um vazio? Porque é irrealizável. Não está fora, está dentro de você. Né? Então, todos esses sonhos, a busca, o desejo, nós aprendemos com o tempo, por decepções sucessivas, a buscarmos o que realmente importa. Porque a nossa forma de religiosidade também, por muitas vezes, é impositiva. Nós tentamos impor às pessoas disciplinas, ascéses que nós não conseguimos cumprir. Você tem que se circuncidar. Você tem que ter um marido só. Você é adúltera. Você é idólatra. Dentro do nosso coração nós temos idolatria, adultério. Jesus nos ensinou que o adultério não é dormir com a mulher, é sentir no coração. Isso é amplo. Porque se a gente pega o pé da letra do texto, a gente empobrece o texto. A gente vai comer a banana e come a casca. A gente tem que pegar o sentido. Texto greco-romano é um texto de racionalidade e de abstração. O texto judaico, Jesus fala para o mundo judaico, é um texto de intuição, de sentimento, é outro tipo de sentido. E um texto só é compreensível dentro da tradição em que ele foi produzido. Buscar o que Jesus queria dizer é essencial para nós. Essencial. Como diz Alcione lá no livro Renúncia, o Evangelho é um vasto caminho ascensional, uma ladeira enorme, né? Que nós não galgaremos sem compreendermos e praticarmos os mínimos detalhes. Lá tem respostas para tudo. Por isso que quando o espírito de Asclépios, lá no André Luiz, se materializa, ele saca informações do Evangelho. A gente imagine, né, que a gente poderia pensar assim, André Luiz fala de tanta coisa, física, né? Filosofia, psicanálise, mas Asclépios saca para responder a questões que não são simples, são questões complicadas, trechos dos evangelhos, que eles são de profundidade extraordinária. Mas se a gente lê sem os olhos de ver,
Se a gente ouve sem os ouvidos de ouvir, a gente não consegue a lição para a alma da gente. Porque somente uma genialidade espiritual consegue ser capaz de perceber as obviedades da vida. Nós devemos orar a Deus para que não nos passem desapercebidas as obviedades das oportunidades que nos aparecem. E muitas vezes nós passamos por elas adormecidos. As escolhas da vida, o momento desperdiçado jamais retorna. Afetividades, às quais você não tem acesso agora, no futuro você terá. Você renuncia agora, alguém que você ama muito, por ética, no futuro você pode ter acesso ao contato com essa pessoa. O dinheiro que você renuncia por ética trará paz para o seu coração. Na hora certa ele virá. Mas o tempo perdido, meus irmãos, esse não volta nunca mais. Aproveitemos ele sabiamente. O tempo é tudo. Deus é o Senhor do tempo, nos concede mais tempo para que consertemos o que no passado prejudicamos, antes que a dor venha, nos alcance. Por isso Paulo escreve, poderíamos interpretar em sentido mais amplo, venha enquanto é dia, venha enquanto o inverno não chegou, porque quando o inverno chegar, a dificuldade é maior. Reencarnação é oportunidade. Se hoje nós temos um corpo perfeito, aproveitemos esse corpo, porque se Deus nos fez fortes, é para auxiliar aqueles que são fracos. Se Deus nos fez com inteligência lúcida, é para ensinar aqueles que não podem aprender. É para transmitirmos a nossa experiência. E a experiência maior que se transmite é espiritual. E isso se faz pelo exemplo. Porque as palavras se perdem, mas o exemplo permanece. Então, as formas são vazias. E aquele que busca o sentido da vida nas formas, necessariamente se decepciona. Necessário entender que a matéria é manifestação transitória, mas ela não é desprezível. Matéria é concretização de vibrações de amor. Essa água que agora me serve é concretização de vibração de amor. Quando eu entro no carro com sentimentos de ódio, de insatisfação, meu carro quebra. Alguém já experimentou isso? Mexer com eletrodoméstico com raiva e ele quebrar e te deixar na mão? Computador, é muito fácil acontecer isso. Tudo responde à nossa mente. Tudo responde à nossa mente. Lógico que os seres vão responder. Os vírus são organismos tão simples, respondem à nossa agressividade. Conviveram bactérias conosco por séculos e séculos e não eram bactérias agressivas, de uma hora para outra se tornam. Porque o nosso sentimento toca essas bactérias. Então é por isso que Daniel entrou na jaula dos leões. Os leões não fizeram nada com ele, ele tinha paz no coração. Bonzo Takuan, no Japão, colocaram com um tigre que tinha devorado vários homens. Ele fez carinho na cabeça do tigre. Na mente dele, ele vivia naquele mundo que o profeta descreve, em que os animais convivem em paz. Então a paz que ele tinha dentro dele, ele reproduzia fora. Agora não adianta mudar o ambiente material, não adianta comprar outro apartamento, comprar um carro melhor, fazer um banho de loja no shopping. Chegar em casa, o vazio vai continuar. Não adianta mudar o casamento, casar com uma pessoa mais bonita, mudar um sonho vazio por outro, uma ilusão por outra. Elas se sucederão trazendo atrás de si o tédio, o vazio. Não adianta buscar a religião por vaidade, por desejo de controle. É por isso que o Espiritismo, respeitando a todas as demais possibilidades, acho realmente maravilhoso. E nós não temos cargos de poder, nós não temos hierarquia estabelecida e permanente. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos aprendizes do Cristo. E nossa obrigação é a humildade. Isso traz tanta alegria ao coração. Quando você entende que outras pessoas sofrem mais do que você e abandona o sofrimento que te alcança agora e abre-se ao contato com elas, em primeiro lugar você vence uma timidez interna. Porque por vezes nós conseguimos ir a um lar de órfãos e cuidar daquelas crianças. Nós conseguimos nos unir a uma equipe que cuida de idosos, mas a gente não consegue conversar com um amigo, com alguém que a gente não tem intimidade, abraçar alguém que está sofrendo, alguém passa perto de você destruído internamente, você não consegue dar um abraço. Essa habilidade de convivência é mais do que uma habilidade que você lê um livro de autoajuda para que eu tenha sucesso com as mulheres, no negócio, né? Não é isso. Essa coisa toma lá da cá. É sentimento sincero. Sabendo que nós somos irmãos e entendendo isso em profundidade.
e você se sente acariciado pelos irmãos. Ainda que eles não te façam carinho, ainda que você esteja num ambiente que ninguém te reconhece, você começa a sentir a paz que Paulo sentia, passando de vila em vila, de país em país, a paz no coração, e a gente só dá o que a gente tem. Quando Pedro e João entraram no templo, um homem estava no chão e estendia as mãos. Ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho lhe dou. E o homem se cura. Porque ele tinha muito dentro de si, né? Então a busca desse sentido em intensidade é a busca de entusiasmo pela vida. E é isso que nós devemos oferecer nos altares do trabalho, da caridade. Espiritismo sem entusiasmo não funciona. Tem que ter amor e tem que ter entusiasmo. A gente deve abraçar as pessoas. Não importa, chegou alguém aqui na porta da casa espírita, eu não conheço essa pessoa, passou a conhecer agora, é seu irmão. É um irmão que você não conhecia, está voltando. Está voltando para casa. Que ele não vai ficar aqui e nos ajudar a trabalhar nessa escola do Espiritismo, que não é melhor que nenhuma outra. Porque entendeu intelectualmente apenas. Várias pessoas iluminam com os conceitos do Espiritismo a mente, o cérebro, e simplesmente vão embora, não se sentem tocadas para retribuírem o que aqui receberam. É o coração que, tocado, angaria o irmão de trabalho. Então, se a gente é frio numa casa espírita, isso é uma coisa muito séria. A casa espírita tem que ser o espaço em que a gente fale de Jesus para as pessoas. E as pessoas sintam a razão de viver. As pessoas sintam a razão de viver. Sintam sentido. Porque quando todos os outros sentidos se quebram, um novo sentido se abre. Por isso que Jesus dizia assim, é uma forma de compreender. Porque o trecho não pode ser lido por uma só perspectiva. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Chorar é se decepcionar com o caminho que vinha tomando até então. É viver uma experiência de sofrimento. É muito representada, tanto na Torá quanto nos Evangelhos, pela cegueira. Paulo, quando passa pela transformação interior, ele passa por uma cegueira. Final do século XIX, os especialistas queriam entender um Jesus histórico, encontrá-lo. Então, todas as formas de cura que Jesus realizou, tentavam entendê-las cientificamente. Mas buscavam o como, não buscavam o porquê. Quando nós pensamos na cura do cego Bartimeu, nós deveríamos buscar, né? O que significa a cegueira? O que significa não ver? E qual foi essa cegueira que Jesus curou? Se alguém cura o meu corpo, ele não vai morrer? Eu venho aqui à casa espírita para ser curado de determinada doença crônica que me incomoda. Mas o corpo vai morrer. Posso ser curado agora daqui a uma semana, por outra razão, meu corpo desencarnar. Qual a importância da cura do corpo físico se não for para juntar tesouro para a vida eterna? O que é mais importante? A roupa ou o corpo? Né? A comida ou o corpo? Então, a cura da nossa cegueira espiritual é muito mais importante. Né? Então, ainda que a doença permaneça, graças a Deus, porque está melhorando algo dentro de mim, ainda que tenha desencarnado alguém muito querido, Senhor, obrigado. Não pela desencarnação e pelo processo em si, mas pelo que isso gera em mim, de entender o que as pessoas sofrem quando alguém desencarna, de não julgar as pessoas, quando eu erro querendo acertar. Graças a Deus, porque assim eu me torno solidário com aqueles que também erram. E aí eu começo a encontrar o sentido. Né? Porque está lá na Gênesis, o Espírito Aragô nos explica. Quando nós vemos na natureza algo que nos pareça incongruente, não correto, não dentro de uma ópera, de um sentido, de uma recorrência, é simplesmente porque nós vemos a parte e não vemos o todo. É isso. Quando nós vemos o todo, os biólogos que escrevem sobre natureza imperfeita estão vendo uma parte. Autores ateus que falam sobre natureza imperfeita estão vendo uma parte. Frequentemente, quando a ciência se alarga, aquela parte que era incompreensível, ela se encaixa dentro de um todo, de um processo, de um ciclo. Os ciclos dos astros, os ciclos da nossa vida, os ciclos da reencarnação, os encontros e reencontros humanos. As circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Né? Não recalcitremos contra o nosso aguilhão, porque é Ele que nos impulsiona. E tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido e um valor sob o sol. Que Deus nos abençoe.